Os débitos do Simples Nacional agora podem ser negociados com a Fazenda Nacional. É que foi aprovado o projeto de lei que permite que o governo federal faça as negociações com as pequenas e microempresas que tenham débitos com o Simples Nacional. Tanto os débitos em fase administrativa, quanto aqueles que estão na Procuradoria da Fazenda Nacional, aqueles inscritos em dívida ativa e também aqueles que já são objeto de execução fiscal, poderão agora ser negociados de acordo com a nova lei. E será que vale a pena fazer essa negociação? Quais são os benefícios e as vantagens que as empresas podem estar submetidas? Assista esse vídeo até o final e fique por dentro dessa nova espécie de negociação. Eu sou Marcelo Vicente e esse é mais um Recorte Legal. E foi aprovada a lei complementar que faltava para regulamentar as espécies de transação tributária que estão previstas na Lei 13.988. Essa lei deixava de fora as empresas optantes pelo Simples Nacional, porque só beneficiava aquelas empresas grandes e médias que tinham débitos de outras origens, que não eram do Simples Nacional. Com a edição da nova lei, as microempresas e as empresas de pequeno porte também ficam autorizadas a fazer as negociações com o governo federal. E que negociação é essa que foi criada pela nova lei? É a chamada transação resolutiva de litígio, que permite ao governo federal parcelar os débitos do Simples Nacional. Poderão ser negociadas as dívidas com a União em fase de cobrança administrativa, já inscritas em dívida ativa e também em cobrança judicial. E qual é o objetivo dessa espécie de negociação que foi criada pela nova lei? O objetivo imediato é auxiliar aqueles pequenos empreendimentos que foram afetados por conta da quarentena, por conta desse problema que está havendo da pandemia do coronavírus. E de forma mais ampla, a lei complementar trouxe a possibilidade das micro e pequenas empresas se beneficiarem das regras da Lei do Contribuinte Legal. E quais são os benefícios dessa negociação? Poderão ser concedidos até 70% de desconto sobre os valores dos juros, das multas e dos encargos legais, o que poderá reduzir significativamente o valor do débito. Esses benefícios são equivalentes àqueles que já eram concedidos pela Lei 13.988 para as demais empresas, para as empresas que não eram pequenas e microempresas que não estavam submetidas ao Simples Nacional. Agora, com a nova lei, esses benefícios serão estendidos às micro e pequenas empresas que possuam débitos no Simples Nacional. E qual é o público-alvo dessa nova espécie de negociação? O público-alvo são as microempresas e as empresas de pequeno porte. De acordo com dados da Procuradoria da Fazenda Nacional, existem cerca de 3,5 milhões de contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa, sendo que grande parte desses contribuintes são as micro e pequenas empresas. A negociação pode ser importante porque, para que as micro e pequenas empresas permaneçam enquadradas no Simples Nacional, elas devem comprovar a sua regularidade fiscal, o que é impossível se tiverem algum débito com o governo. Essa negociação é uma saída para poder obter a regularidade fiscal e também pode ser uma excelente forma de administração do passivo fiscal. E como que vai funcionar essa negociação? De acordo com a lei, estão previstas duas etapas. A primeira etapa é a etapa de adesão, que vai até o dia 29 de dezembro de 2020. E para os contribuintes com débitos inferiores a 150 milhões de reais, a adesão será feita de forma geral e eletrônica. E as empresas interessadas deverão, no momento de fazer a adesão, apresentar alguns documentos para comprovar a sua capacidade financeira, o seu faturamento e também a sua situação patrimonial. No caso das pessoas físicas, será necessário comprovar a renda. Já para os contribuintes com débito acima de 150 milhões de reais, a adesão será feita de forma individual e também eletrônica. Na segunda etapa, a Fazenda deverá analisar a situação do contribuinte, analisar esses documentos que foram apresentados pelo contribuinte e deverá enviar uma proposta de acordo para assinatura. E, a partir do momento em que o contribuinte aceitar a proposta, terá 2 períodos para fazer a liquidação da dívida. O primeiro é o momento de estabilização, em que deverão ser pagos cerca de 4% do total do débito, já com descontos, em até 12 parcelas mensais. E o segundo momento é o chamado momento da retomada, em que poderá ser concedido um prazo de até 133 parcelas para a liquidação do débito, e com as parcelas calculadas com base no faturamento da empresa. Lembrando que, em todos os casos, as parcelas serão corrigidas pelos índices da Selic mensalmente. E o que diferencia esse novo sistema de negociação dos antigos refis, que foram praticados desde o ano 2000? Em primeiro lugar, o refis não tinha diferenciação entre a capacidade econômica dos contribuintes, entre a capacidade econômica das empresas que estavam fazendo a opção. Eram concedidos benefícios de forma linear, igual para todos. Já no caso das negociações feitas com base nessa nova lei,
haverá necessidade de serem apuradas as condições do contribuinte para que sejam aceitos os acordos, ou seja, haverá uma análise prévia da Fazenda objetivando conceder àqueles contribuintes que têm capacidade de pagamento parcelas de acordo com a sua capacidade. E quais são os compromissos que deverão ser assumidos pelas empresas que ingressarem nesse programa de negociação? Bom, o primeiro é que será gerado um novo encargo a ser suportado pela empresa que efetivar a negociação. Ou seja, mais uma conta para pagar no final do mês, juntamente com os vencimentos correntes, inclusive do Simples Nacional. Além disso, haverá a obrigação da empresa permanecer adimplente com os tributos correntes e também com o FGTS, de modo que comprovem a sua regularidade fiscal, até porque as empresas, para permanecerem no sistema de apuração do Simples Nacional, necessitam ter essa regularidade de forma permanente, sob pena de, não tendo, no final do ano, serem excluídas desse sistema de apuração. E será que vale a pena fazer essa adesão? Bom, muitas vezes as empresas já estão numa situação crítica que sequer podem continuar operando, estão em vias até mesmo de encerrar as suas atividades. Desse modo, a negociação da dívida junto à Fazenda Nacional pode permitir que elas retomem as suas atividades, considerando que, a partir do momento em que podem parcelar os seus débitos, ocorre a suspensão da exigibilidade deles, podendo a empresa obter certidões negativas de débito e continuar com seus negócios e também, eventualmente, obter empréstimos, obter crédito no mercado e outros procedimentos que dependem da certidão negativa de débito. Sendo assim, dependendo da situação, pode ser uma excelente estratégia de administração do passivo fiscal, contribuindo também para o planejamento tributário da empresa. Deve ficar claro também que a adesão a uma negociação faz com que a empresa tenha que prestar informações estratégicas para o fisco, não necessariamente sigilosas, mas que envolvem responsabilidade em relação aos valores que estão sendo apresentados. Mas a Fazenda já fica municiada com essas informações, de modo que pode facilitar um procedimento de cobrança no caso de eventual rompimento desse acordo. Mas, de um modo geral, as negociações podem trazer resultados bastante favoráveis, claro, dependendo de que haja uma administração adequada. Bom, o prazo para adesão às negociações se encerra no dia 29 de dezembro de 2020. Mas é importante fazer as negociações o quanto antes. Até porque, já em agosto e setembro, o governo começa a notificar as empresas que estão inadimplentes, informando que, caso não haja a regularização da situação, essas empresas serão excluídas do Simples Nacional no final do ano. E também para que se possa fazer uma apuração adequada, uma apuração bastante rigorosa dos créditos que deverão ser incluídos na negociação, para evitar que sejam incluídos aqueles créditos que muitas vezes são indevidos, que a Fazenda já não mais pode cobrar, considerando os prazos de decadência e prescrição. Bom, esse foi um breve resumo da nova lei que permite a negociação dos débitos do Simples Nacional junto à Fazenda Nacional. E você pode contar com a gente para te ajudar, porque contamos com mais de 20 anos de experiência nesses procedimentos de administração do passivo fiscal, inclusive em todos os refis que foram propostos pelo governo nesses últimos anos. Ah, e se você quiser saber mais, visite o site que a gente criou especialmente sobre a Lei do Contribuinte Legal. Acesse www.contribuintelegal.com.br ou simplesmente digite contribuinte.legal. Lá nós temos todas as informações da Lei do Contribuinte Legal e de todos os benefícios que estão sendo concedidos de acordo com essa lei. E se você tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre esse assunto, lá no nosso site também tem um link para que você possa nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Mande a mensagem que a gente responde rapidinho. Você também encontra a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. E aproveita e se inscreve também no nosso canal no YouTube. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e espero vê-los em breve. Ecojuris é educação corporativa e jurídica.